Tá aparecendo? Então eu vou começar. Tá aparecendo? Então eu vou começar. Obrigado. Bom, obrigado. Que bom. Que bom. Pode ir? Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui na palestra de abertura da Semana Integrada da Computação 2020. Espero que tenham gostado da mesa redonda que a gente apresentou antes. Foi bem legal. Em 2020, depois dessa pandemia, falar com tantas pessoas sobre esses assuntos interessantíssimos. E agora a gente vai dar prosseguimento com a palestra do pessoal da ClearSale. Lembrando que a Semana Integrada da Computação é um evento organizado pelos docentes e discentes dos cursos de computação da UEMS, que é a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e da Universidade Federal da Grande Dourados. Então é muito bom ter vocês aqui ouvindo a gente, e é sempre bom a gente trazer, né, esse pessoal de fora para falar conosco, que somos aqui. Muita gente não se dá conta disso, mas somos um polo de tecnologia que não se reconhece e às vezes não se percebe como um polo de tecnologia, e há muito da função desses eventos que a gente organiza para convencer vocês, alunos que estão nos ouvindo, de que somos um polo de tecnologia. Esse ano, mais uma vez, a gente tem na SIC Online de 2020, como tivemos no ano anterior, o patrocínio da EZ Tecnologia em Gestão e também o patrocínio da ClearSale. Boa noite. O ano passado aqui também, palestra de, se não me engano, fez a nossa palestra de abertura da Semana Integrada da Computação de encerramento, mas veio o Bernardo. Espero que tenham gostado da mesa redonda que a gente muito legal o papo que a gente teve com ele. Foi bem legal. Hoje, a gente, para falar sobre, depois dessa pandemia, falar com tantas pessoas sobre esses assuntos interessantíssimos. E agora a gente vai dar prosseguimento para nós, para o pessoal aqui remotamente. Lembrando que a Semana Integrada da Computação é um evento organizado pelos iniciando suas atividades como gerente de projetos, onde atualmente ele é diretor de tecnologia de informação. Então ele conta com equipes especializadas em desenvolvimento, arquitetura de sistemas, infraestrutura e gestão de banco de dados, responsáveis por projetos relacionados à evolução e inovação das soluções antifraude da empresa. Ele é formado na área de sistemas da informação pela Unisantana, lá em São Paulo, pós-graduado em gestão de projetos e tem MBA em gestão estratégica de projetos. Ele já trabalhou 10 anos na Federação das Unimedes do Estado de São Paulo, coordenando projetos de integração de sistemas e de autorização de procedimentos médicos com as 384 cooperativas Unimed em todo o Brasil. E temos também o Felipe Lima Faria, que trabalha na ClearSale desde 2012, iniciou suas atividades como analista de qualidade e atualmente é coordenador de desenvolvimento. Ele é formado na área de gestão de petróleo e gás pela Estácio de Sá, lá do Rio de Janeiro. É pós-graduado em engenharia de software em qualidade de software e tem MBA em engenharia de software. Conta com squads especializados em desenvolvimento, gestão de projetos, sustentação e apoio os times ágeis da organização com sólidos conhecimentos de metodologias ágeis, análise de negócio e gestão de projetos. Então, eu quero agradecer a presença de vocês dois e já adianto o seguinte, eu vou dar uma saída, já que eu estou apresentando, mas depois eu volto para o final. Então, estimular os nossos ouvintes que, conforme eles forem tendo perguntas, eles vão mandando ali no chat do YouTube, para caso tanto o Rogério quanto o Felipe virem essas perguntas e quiserem responder dentro da dinâmica da apresentação deles, eles podem ficar à vontade, ou quando eu aparecer no final, se ficar alguma pergunta em aberto, eles também, eu vou colocar essas perguntas para eles, ou eu mesmo vou fazer algumas perguntas, caso eu tenha alguma dúvida, e aí a gente encerra essa noite. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e a apresentação de vocês, fiquem à vontade. Muito obrigado aí, Rafael. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês. Infelizmente, não de forma presencial, mas quem sabe ano que vem a gente volte a estar aí presencialmente. Então, eu, Felipe, a gente vai falar um pouco sobre a ClearSale, contar um pouco da história da ClearSale, contar um pouco sobre a TI e como que a gente trabalha em times ágeis e squads lá. E é um bate-papo, gente. Então, por favor, abusem do chat aí e fiquem à vontade para fazer perguntas.
Já tem até um pessoal da ClearSale no chat, então eu estou vendo ali o Pedro. Pedro, boa noite. O Pedro é o fundador da ClearSale. Então, fique à vontade para fazer perguntas no chat e vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre o home office e o home office cabe muito bem na situação atual que a gente está vivendo com essa pandemia. E a gente vai falar um pouco como que é o home office e o trabalho com os squads, principalmente focado no desenvolvimento de software. E aí a gente vai falar nesse contexto da ClearSale. Então, temos aqui meu PowerPoint. Então, falar um pouco das vivências de nós como líderes da ClearSale. A ClearSale é uma empresa que tem mais de 20 anos de mercado. Hoje a gente é uma holding, o T-Group, o T de confiança, né, de trust em inglês. E a ClearSale ela é líder em soluções antifraude no Brasil. E a gente vai falar desses desafios tecnológicos e desafios de relacionamento humano, né, de trabalhar com times multidisciplinares dentro desse ambiente aí de home office e trabalho remoto, tá? Então, mais para frente eu vou falar um pouquinho mais da ClearSale para vocês conhecerem. Mas quem já fez compra online, a ClearSale conhece vocês com certeza, porque nós somos líderes aí no segmento de comércio eletrônico e também estamos crescendo e assumindo a liderança em outros segmentos, como financeiras, telecom, porta a porta e outros segmentos, além de já sermos uma empresa internacional, né? We are ClearSale, então temos escritórios aí em Miami, no México, Argentina e recentemente Austrália. Então é um orgulho trabalhar na ClearSale. Então, vamos falar de como a gente atua aí com o pessoal de engenharia de dados, TI, analytics, produtos e operações dentro desse ambiente de squads. Vou falar um pouquinho sobre eu, Rogério, e depois vou dar a palavra para o Felipe aí para ele se apresentar. Então, como o Rafael falou, não parece, mas já tenho mais de 23 anos aí de atuação na área de TI. Eu trabalhei já com gestão de projetos, com desenvolvimento web, plataforma cliente-servidor, análise de negócio, infraestrutura, segurança da informação, gestão de pessoas e projetos. Resumindo, na TI eu sou um pato. Eu não nado bem, não corro bem, não voo bem, eu sou um generalista. Mas atuar um bom tempo em todas essas áreas aí da tecnologia me ajudou muito e me ajuda muito no meu dia a dia. Por quê? Porque eu consigo aí passar entre os diversos squads, diversos projetos, contribuindo um pouco, e as minhas decisões são bem assertivas porque eu consigo ter essa bagagem, essa vivência, mas não sou um especialista. Então, por favor, não façam perguntas muito cabulosas aí de tecnologia. Eu vou tentar responder, mas sou um generalista. E esse é o meu dia a dia na ClearSale. Então, o meu dia a dia na ClearSale, aqui é uma foto onde a gente mostra um pouquinho desse ambiente bem descontraído da ClearSale. Esse dinossauro é de uma campanha lá de segurança da informação que a gente fez recentemente, antes da pandemia. Atualmente estamos todos trabalhando remotamente, né? Todos os times trabalhando remotamente. Mas essa foto aí ilustra o dia a dia descontraído que a ClearSale tem. E aí eu passo a palavra para o Felipe, nosso coordenador de desenvolvimento. Felipe, conta para a gente aí quem você é na fila do pão. Quem é Felipe na fila do pão? Tá no mute aí, Felipe. Felipe, tá no mute. Tá no mudo, Felipe. Boa noite, gente. Tudo bem? Sou Felipe Faria. Tenho 12 anos já na área de tecnologia. Atuo com times de desenvolvimento. Iniciei minha carreira na área de qualidade de software. Flutuei ali pela área de negócios, né, onde eu consegui ter uma grande atuação e onde eu me encontrei fazendo dentro da área de TI, que vocês vão ver que tem um leque de oportunidades, né? Vocês estão iniciando agora a carreira, vocês vão se apaixonar por várias coisas durante o caminho, então a área é bem boa, ela dá essa oportunidade.
atuei muito com gestão de projetos e hoje eu sou um embaixador, eu sou um evangelizador de metodologias ágeis na empresa, então eu gosto muito do tema. E aqui eu coloquei algumas coisas que são muito do meu gosto, né? Momento de descontração com o time, né? Já que a gente não tem mais aquele presencial como a gente tinha na empresa, então fiz um happy hour com o time, e aí a galera, é um momento de desligar um pouco da empresa e se conhecer um pouco mais. Essa foto é minha foto do LinkedIn, eu sou um cara bem descontraído, eu gosto muito de lidar com pessoas, de ouvir as pessoas, então esse é muito meu dia a dia. Eu coloquei uma foto ali de viagem, que é um hobby que eu gosto bastante, onde eu tenho, todo momento que eu consigo, eu tento escapar um pouquinho, desligar um pouco do trabalho e para dar uma arejada e voltar com energia aí para a nova batalha. Então, eu gostaria de agradecer ao Felipe aí. Felipe, eu sei que você gosta de viajar, você está de férias nesse momento nas Ilhas Maldivas e aí são 4h15 da manhã aí, né, Felipe? E você, Exatamente, sem dormir, obrigado mesmo pelo apoio, Felipe. Vamos que vamos na nossa apresentação. Tamo junto, vamos sim, vamos lá. Valeu. Gente, vamos falar um pouquinho da ClearSale. A ClearSale tem como missão, ou seja, para que a gente existe, gerar confiança nas relações entre consumidores e mercado. Então, nosso objetivo é gerar confiança e diminuir a fricção e fazendo com que as vendas e que toda essa relação entre pessoas e empresas aconteça de forma natural e de forma fluida. E a nossa visão, né, onde a gente quer chegar, a gente pretende o quê? A partir da geração de confiança, fazer as interações comerciais mais seguras e melhores, né? Mais rápidas e sem fricção entre empresas e pessoas de bem, né? Então, o objetivo aí, a gente tinha até no passado, era um dos nossos slogans, né? A maioria é boa, então a gente preza isso da confiança. A gente tem um ambiente muito descontraído. Um dos nossos valores, além da confiança, liberdade com responsabilidade, senso de propriedade, ou seja, as pessoas que trabalham na ClearSale, elas apresentam esse ownership, né, de fazer a entrega e ter esse olhar de dono, né, para que a entrega seja feita com excelência e buscando sempre os melhores resultados para os nossos clientes e parceiros. Um outro item bem importante é a valorização de pessoas, né, Felipe? A pessoa é um profissional e parte importante do profissional é a pessoa, então a gente procura não separar pessoa e profissional, então as pessoas podem ser elas mesmas dentro do ambiente de trabalho. E, deu uma cortada aqui no finalzinho, mas inovação também é um outro valor. A ClearSale é uma empresa altamente tecnológica, tanto na parte de TI propriamente dita, mas também os algoritmos e modelos de aprendizado de máquina e modelos supervisionados tem muito de tecnologia e inovação em todos os processos, operação, enfim, todas as áreas. E a ClearSale, por ter esse ambiente muito bom, essa cultura muito aberta e muito legal, por consequência disso, a gente é uma empresa muito premiada. Então, estamos entre as empresas mais amadas do Brasil, Great Place to Work há muitos anos, dentro do ranking da Você S.A., premiadíssima, e esse ano a gente teve a alegria, né, recentemente, de ficarmos bem colocados também como uma das melhores empresas, das melhores grandes empresas para mulher trabalhar. Então, a gente busca também promover diversidade de gênero, diversidade de orientação sexual, de etnia e todo tipo de diversidade e principalmente de inclusão dentro da ClearSale. Então, esse ambiente que a gente tem faz com que a ClearSale seja premiada, mas a gente faz tudo isso não para ganhar prêmios, e sim para ter um ambiente onde os mais de 2.500 funcionários sintam-se à vontade para trabalhar e evoluir como pessoas e profissionais. Então, ClearSale é uma ótima empresa, estou lá há 10 anos e é um ambiente maravilhoso. Esse gráfico aqui mostra um pouco, não vou entrar nos detalhes,
mas ele mostra um pouco do crescimento da ClearSale desde 2006, com os produtos e como ela nasceu ali como uma empresa que gerava um resultado a partir de uma solução que o cliente instalava na casa dele, que era o in-house, ali uma solução que o Pedro começou junto com o Danilo e o Vinícius e o Bernardo, gerando isso dentro dos e-commerce, e depois foi crescendo e virou uma plataforma de soluções para detecção de fraude e também para uso de informações, tanto em transações não presenciais e também transações presenciais. Então, a ClearSale evoluiu muito nesses anos e eu tive a oportunidade e a felicidade de acompanhar esse crescimento da empresa. Então, é uma empresa que tem como marca da sua cultura a UA. Então, é uma marca da cultura que mostra essa cultura com esses valores que eu falei para vocês. É uma empresa direcionada para dados e utiliza bem essa base de dados e também usa a inteligência analítica e a assertividade humana em prol da geração de confiança, além da tecnologia, claro. Então, a ClearSale aqui é um pouquinho da história da ClearSale e como que ela veio evoluindo durante esses anos, né? Partindo de uma solução que era uma plataforma nativa e depois virou uma plataforma mundial aí de identificação e detecção de fraude. E aqui um pouco, né, da nossa estrutura, desde as nossas APIs de integração, nosso Big Data com as informações, a gente tem componentes aí que fazem toda a análise de comportamento de navegação, identificação do device que está fazendo a compra. A gente tem elementos de segundo fator de autenticação, como o SMS, o WhatsApp, biometria. A gente tem regras, machine learning e um score que faz uma separação muito interessante aí para a identificação de probabilidade de fraude. A gente tem uma camada de revisão humana especializada com prevenção de ataques, análise de transações em grupo e a análise individualizada de transações. A gente tem uma camada de serviços gerenciados e, o mais importante, né, a ClearSale faz um outsourcing, um full outsourcing de fraude, gerando o quê? Indicadores e KPIs muito, muito interessantes, né? Então, a gente aprova muito com pouca fraude e num tempo muito rápido. Então, isso faz com que a ClearSale tenha um diferencial muito grande e os concorrentes não conseguem se aproximar dos resultados que a ClearSale gera como um todo, né? E toda esse modelo de negócios, a gente, há alguns anos atrás, levou isso para os Estados Unidos e está tendo muito sucesso também, né, dentro dos Estados Unidos, né? Então, Estados Unidos e mundo, né, Felipe? Então, muito legal isso. Legal. Então, por favor, gente, fiquem à vontade para escrever no chat. Eu estou com duas telas aqui, eu estou olhando o chat do YouTube. Fiquem à vontade para perguntar, fazer perguntas. Então, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho sobre conceitos e premissas do nosso ambiente tecnológico e das decisões que a gente tem, né? Então, o primeiro conceito e uma primeira premissa é o quê? A gente usa várias tecnologias, somos agnósticos em tecnologia. Claro que a gente tem uma stack muito, muito focada em Microsoft, pela parceria que a gente tem com a Microsoft de muitos anos, né? Mas a gente procura o quê? Usar a tecnologia adequada para o problema que a gente quer resolver, né? Então, putz, eu tenho um problema de detecção de métricas em tempo real, cara, eu vou lá com Grafana em FluxDB. Putz, eu tenho um problema de armazenamento não estruturado e eu preciso de gravação rápida. Cara, eu vou para MongoDB, eu vou para o Cosmos, né? Putz, eu tenho um problema, eu quero resolver um problema de conseguir distribuir os meus dados em várias bases em tempo real
com uma ingestão controlada. Cara, eu vou no Airflow, Databricks, eu preciso ter um DW muito robusto. Putz, estamos usando lá o Azure Synapse. Então, a gente procura adequar a tecnologia ao problema que a gente precisa resolver. Então, os times lá de TI, Analytics da ClearSale, aqui são só exemplos, tá? A gente usa muito mais que isso. Usa Python, por exemplo, para modelos estatísticos, uma parte em SQL. Então, a gente procura buscar resolver os problemas de acordo com a necessidade. E falando um pouco, então, desse cenário, a gente tem como pano de fundo março, começo da pandemia, empresa que trabalhava 100% presencial, né, Felipe? A gente estava na época da pandemia, acho que mais ou menos 1.700 pessoas, 1.500, né? 1.700, isso. Exato. E aí, na TI, a gente estava lá com umas 100 pessoas, mais ou menos. No andar, onde a gente tem Analytics, TI, produtos, mais ou menos umas 300 pessoas no andar, né? O tempo todo presencial. E vem a pandemia, e a ClearSale, bem rapidamente, na primeira semana de março, em São Paulo, a gente está na Barra Funda, lá em São Paulo, principalmente, estava em 2 prédios, né? Começo de março, a gente, com essas pessoas todas trabalhando presencialmente, primeiros casos em São Paulo, a ClearSale já decidiu, gente, vamos colocar todo mundo para trabalhar remotamente. Nunca tínhamos feito essa experiência, né? Colocamos em menos de uma semana todo mundo trabalhando remoto em suas casas, seguros para evitar qualquer problema relacionados à pandemia. E aí a gente muda desse cenário todo presencial para um cenário todo remoto, né? Então esse foi o pano de fundo que a gente tem nesse cenário de home office que dura desde março até agora, e a gente está indo muito bem e produzindo bem nesse cenário remoto e sem perder essa cultura próxima e procurando aí, como o Felipe mostrou, né, manter essa cultura de valorização de pessoas e geração de confiança nesse cenário remoto. E aí, o que a gente fez? Quando a gente começou a ter o trabalho remoto, a nossa equipe de gestão educacional, ali com a Ana Gelihovski e o Gustavo, que é um consultor que nos ajudou nesse trabalho, a Ana e o Gustavo, eles fizeram o quê? Eles montaram uma pesquisa para avaliar como que estava o estado ou a saúde psicoemocional das pessoas, né, do time da ClearSale, nesse cenário de pandemia. Então, se eu não me engano, a primeira pesquisa ela foi feita ali para abril e maio, né? E aí, recentemente, agora, mês passado, a gente fez uma segunda rodada dessa pesquisa, que inclusive as 2 rodadas saíram lá em uma matéria no Estadão. E aí, a gente viu o quê? A gente começou a olhar como que estava o trabalho, como que estava o sentimento das pessoas que trabalhavam em home office. Então, esse gráfico aqui ele mostra um pouco, né, se as pessoas trabalhando em home office, se elas tinham a sensação ou efetivamente tinham mais tempo livre, né? Porque é uma preocupação. Cara, eu estou aqui na minha casa trabalhando, aqui eu estou em São Paulo, então horário de Brasília, 8h27. Hoje, excepcionalmente, eu estou trabalhando até mais tarde, mas o que a gente procura? Ver se as pessoas estavam em home office tendo mais tempo livre para fazer suas coisas, né? Então, esse gráfico mostra em rosa a percepção do time de operações, que faz análise de pedidos, e em cinza, o pessoal do administrativo, que contempla comercial, financeiro, RH, jurídico, analytics, TI, produtos, comercial. Então, como estava a percepção das pessoas. E a gente vê um grande número de pessoas, tanto na operação como nas áreas administrativas, mostrando que eles têm mais tempo livre. E muito disso é por conta da realidade que a gente vive em São Paulo, né? Eu, por exemplo, eu moro a 10 quilômetros da ClearSale.
e eu demoro, no mínimo, 40 minutos a 1 hora para chegar na empresa, né? Felipe, é mais ou menos isso que você leva também, né? É, uma para ir, uma para voltar, 2 horas do dia. Então, no mínimo, aí a gente perdia, né? 2 horas por dia. Tem gente que mora mais longe. São Paulo não sei se todos conhecem, mas é uma cidade bem grande e uma zona metropolitana bem densa, né? Então, tem pessoas que moram a 30 quilômetros da ClearSale, demoram 2 horas e meia, 3 horas por dia para ir e para voltar, né? Então, isso mostra, esse gráfico mostra que as pessoas ganharam esse tempo livre para estar com suas famílias e cuidar das pessoas queridas. Por quê? Cara, deu 5 minutos, eu ligo meu computador e já tô dentro da empresa trabalhando, né? Então, isso foi muito bom. Aí chegou uma pergunta ali do Evandro. Vamos dar uma lida, Felipe? Você pode ler para mim ali? Eu posso ler. O Evandro perguntou como a pandemia afetou a ClearSale economicamente. O setor de desenvolvimento está em expansão ou contratação, contratando ou demitindo? Boa pergunta, Evandro. Evandro. Excelente. Boa pergunta. A boa notícia é que uma boa notícia em relação a todo esse cenário de crise foi que as pessoas tiveram mais confiança para comprar online, né? Até pela necessidade. Muitas cidades, não só em São Paulo, mas muitas cidades do Brasil, elas tiveram momentos de fechamento do comércio, né? De lockdown, né? Então, a gente viu, de março até agora, um aumento bem significativo no número de compras online. E aí, com isso, a gente viu um crescimento do número de transações e, consequentemente, a gente precisou contratar muitas pessoas, não só na operação, mas em todos os times. Aí, não sei se vocês lembram, a gente comentou que no começo da pandemia a gente estava com 1.500, 1.700 funcionários, hoje somos mais de 2.500 pessoas, né? Então, a gente contratou muito na pandemia. Na TI, eu contratei mais de 20 pessoas. Eu tenho 6 vagas ainda abertas. Eu preciso muito. Se inscrevam aí nas vagas. Clear.sale tem uma parte de carreiras lá. Eu tenho vaga de desenvolvedor .NET Pleno, Júnior e Sênior. Então, eu tenho Pleno e Sênior agora, as vagas que sobraram. Eu sei que no internacional tem vaga de PO Pleno para trabalhar remotamente. Todo mundo remoto, então não precisa sair daí de Dourados para trabalhar na ClearSale. Então, temos vagas aí. A Grazi está lá no chat do YouTube e pode colocar depois o link das vagas. Roger, só para eles terem conhecimento, só no time lá onde eu atuo foram 10 vagas e de várias posições diferentes, de várias áreas diferentes, entre desenvolvedores, analista de qualidade, product owner, suporte, sustentação, monitoria. E fora isso, no time eu tenho 2 pessoas já de fora de São Paulo, uma de Recife e outra de Minas Gerais. Então a ClearSale globalizou, então é só se candidatar e tentar a oportunidade lá conosco. Bacana, legal, Felipe. É isso mesmo, cara. Agora a gente, com esse cenário de pandemia, tá todo mundo remoto, então ClearSale manda o computador para sua casa, faz treinamentos, estamos juntos aí. Então, o Evandro, acho que o Evandro, não sei se o Evandro é professor, mas a dica aí mesmo, para quem está se formando, ou os formados aí, vamos para ClearSale. Depois eu vou falar um pouquinho sobre vagas de estágio, trabalho remoto. Sim, é possível fazer estágio remoto e vamos que vamos. Então, falando um pouco sobre produtividade, então é legal que, além das pessoas terem mais tempo livre, olha que legal, as pessoas estão sentindo que elas estão mais produtivas, né? Então, puxa, que legal. Estou conseguindo mais tempo livre, estou com a minha família, todo mundo seguro. Claro que não é o ideal, todo mundo ficar 100% em casa o tempo todo. A ClearSale, quando terminar a pandemia, a gente vai tentar fazer um esquema de uns dias vai para o trabalho, mas muitos trabalhando remoto. Quem não estiver em São Paulo trabalha 100% remoto. A ideia é que a gente mantenha esse modelo de trabalho depois da pandemia, né? Então, e as pessoas também, tanto líder como liderados, eles têm essa percepção que
que estão sendo mais produtivos, né? Então, a Ana e o Gustavo aí, Tavares, eles viram isso nessa pesquisa que eles montaram. E aí, falando um pouco agora do contexto da área de delivery da ClearSale, que envolve produtos, analytics, customer, a área de Explore, que faz inovação disruptiva, produtos e algumas áreas de comercial, a gente vai falar desse contexto, né, do contexto do projeto Harmonia, que é um projeto que começou ali em outubro, né, novembro do ano passado, né, Felipe, com a entrada do Eduardo Mônaco, que é o vice-presidente de delivery da ClearSale. Ele trouxe essa ideia da gente se organizar em squads, e hoje a gente está com 6 tribos aí de squads de gestão, produtos, de TI, eficiência analítica e eficiência operacional, de exploração de novas frentes e squads transversais. Esse número está até desatualizado, acho que já são mais de 45 squads e mais de 300 pessoas. Então, a gente já tem muita gente trabalhando em squads, e durante a apresentação a gente vai falar um pouquinho de como a gente trabalha em squads, vai falar um pouco sobre as cerimônias e como essas cerimônias acontecem remotamente nesse contexto de desenvolvimento de software e gestão de projetos, produtos e processos. Então, esse slide é bem legal, eu gosto bastante dele. A foto aqui do Yuri Lavin, que ele é o criador, né, do Waze. Eu tive a oportunidade, em 2017, de participar de um curso sobre inovação e esse ambiente de startups. Eu fui lá para Israel, e na Universidade de Tel Aviv eu tive a oportunidade de ter uma aula lá, e o Yuri fala muito disso, né? Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Muitas vezes a gente de TI tem a ansiedade de usar a última tecnologia, de fazer a coisa mais inovadora, mas antes disso, pensa em que problema a gente está querendo resolver, né? Que problema, né, Felipe, o nosso cliente tem e que dor ele tem que a gente precisa gerar valor para ele a partir da solução desse problema, né? Exato. Muitas das vezes a gente, na velocidade do dia a dia, você quer entregar e pegar outra coisa, acaba que você não entrega o que de fato vai resolver o problema dele. Você coloca um band-aid, daqui a pouco aquela ferida fica muito maior e você tem novos problemas à frente. Então, a gente conhecendo de fato, tendo uma empatia pelo dia a dia dele, sabendo que ele precisa de verdade, aí vem a paixão e automaticamente a solução vai vir não só para aquele problema. Às vezes a gente consegue produtizar esse problema fazendo algo mais exponencial que atenda não só ele, como outros clientes similares ao problema X ou Y. Bacana. E aí, esse é uma foto da recepção da ClearSale ali, né? O pessoal conversando e tal, é bem nesse ambiente, né? Então, a gente tem lá os times multidisciplinares, falando um pouco especificamente sobre as áreas de Analytics e TI. A gente tem o pessoal de modelagem, né, que são os cientistas de dados, que fazem toda a gestão dos algoritmos e modelos estatísticos. A gente tem o pessoal de gestão e autenticação, composto claro, tem muitos estatísticos, mas a gente tem pessoas de várias áreas, engenharia de produção, engenharia civil. Recentemente a gente teve uma leva de pessoas que veio aí da Fundação Estudar. Então, o pessoal faz a parte de gestão e autenticação de regras para detecção de fraudes, né, a partir do uso de informações geradas pelo score do modelo ou informações da nossa base de dados. A gente tem um time de engenharia de dados comandado pelo Rubens, que esteve aí com vocês ano passado, e a área de TI, onde eu sou o diretor, e o Felipe ali como coordenador de sistemas. Beleza até agora, gente? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre escolhas, né? Sobre que ferramentas a gente utiliza dentro desse ambiente de squads para cuidar e manter e tocar, né, Felipe, as cerimônias e conseguir aí
nos dar força para trabalhar tanto remotamente como presencialmente. Então, agora vai ser um bate-papo. Felipe, você quer falar um pouco sobre essas ferramentas, sobre o processo de agilidade? Então, agora vai tocando aí, a gente vai conversando. Eu fico de olho no chat. Legal, bacana. Aí eu vou te dando toque, você vai passando para mim, por favor. Beleza. Os slides, né? Antes da gente entrar, né, falar sobre a ferramenta, sobre agilidade, a gente não tem a ferramenta perfeita. Então, a Clearseio tem um contexto atual onde a gente tem as parcerias e a gente utiliza dentro dessas parcerias as ferramentas desse fornecedor, mas qualquer que seja ela que atenda ao seu momento, à sua expectativa, tem N coisas no mercado, free. Vocês que estão na fase ainda de estudo, os que já estão formando ou já foram formados, podem exercitar essas ferramentas baixando na internet, e a ideia é que a gente consiga passar o conceito para vocês e que a gente vire um bate-papo. Então, o Roger vai ficar controlando lá o chat, continue fazendo perguntas, a gente interrompe aqui, lê a pergunta e consegue seguir ao longo da apresentação. Eu te pedi para dar uma passadinha, Roger, por favor. Então, vamos falar um pouco da ferramenta para como a gente organiza os nossos times na empresa. A gente utiliza hoje uma ferramenta da Microsoft, chama Azure DevOps. Lá a gente faz toda a gestão de produto, projetos, a gente tem times de N categorias, N habilidades diferentes lá dentro, seja ele times específicos em tecnologia, times específicos em produtos, times específicos em gestão direta do cliente. Então, essa ferramenta ela faz toda uma organização desde o início de uma solicitação até que ela chegue lá no ambiente de produção. A gente consegue fazer todo o acompanhamento, toda a organização, todos os processos. A gente consegue acompanhar etapa por etapa desse ciclo de vida do software ou de uma solicitação dentro desse processo. Pode passar, Roger, por favor. E aí a gente tem lá, como a gente fala muito no projeto Harmonia, né? Então, o Eduardo Mônaco, ele entrou no meio do ano passado, mas iniciamos esse projeto, como o Rogério falou, lá pelo final de novembro, ali, início de dezembro, com o nome do projeto Harmonia. E aí, dentro desse projeto, a gente tem uma ferramenta de organização, de conhecimento, que a gente consegue organizar lá todos os squads, né? Eu vou falar um pouquinho sobre squad mais à frente. A gente tem a gestão de conhecimento, então lá tem um portal onde qualquer pessoa, a gente pode solicitar, todas as pessoas não têm a permissão de subir, mas a gente tem pontos focais que fazem a organização desse material sobe. Então, essa ferramenta ela é de livre acesso. Então, cursos, materiais que sejam importantes, que as pessoas saibam, ficam tudo lá dentro. O que acontece dentro dos squads, os seus objetivos, as pessoas que trabalham. Então, ela acaba virando uma ferramenta institucional, onde qualquer pessoa que queira saber o que está acontecendo com algum squad específico, ela acessa ali dentro e aí lá tem toda a matriz, todo o acompanhamento dia a dia daquele time. Até, Felipe, essa versão, essa fotinha da versão anterior, né? A gente já está com a versão nova lá no ar, onde tem a foto de todo mundo do squad, tem os OKRs, tudo está organizado. Essa foto é da versão antiga, né? Verdade. Já está até a identidade visual, já está nas cores que eu sei, exatamente. Legal. Boa. Então, aqui a gente tem uma imagem onde a gente trabalha com a ideia, né, da gente conseguir otimizar todo o nosso processo, seja ele em custo, em desperdício de energia, otimização de processo, e fazer com que todo o time esteja engajado sempre no rumo, como o Roger falou, nas OKR, né, que são os objetivos e a chave do sucesso daquele squad. Então, nessa imagem aqui, tem 2 dashboards diferentes, onde a gente consegue aqui acompanhar a evolução do processo e saber visualmente
como que um time ele consegue, quantas atividades ele consegue entregar no ciclo. Então, a gente consegue, além disso, se organizar para gerar mais valor e reduzir retrabalho. Hoje, nossas reuniões, como está acontecendo aqui diretamente, que o nosso link vai ficar lá no YouTube, a gente usa esse benefício para reuniões. Quando era no presencial, a pessoa ela não podia participar, às vezes a informação ela fugia um pouco, tinha muito ruído. Hoje não, a gente aperta o botãozinho para gravar um alinhamento, cara, não pôde naquele momento, o momento que aquela pessoa estiver livre, ela fica no mesmo ponto fim do que a reunião terminou quando ela conseguir assistir o vídeo, ou seja, a informação ela vai ficar sempre viva. Eu tenho aquele registro daquele dado, daquela informação, seja ela qualquer que seja, ou numa base de dados. Então, a gente conseguiu fomentar um processo que a informação ela chega sempre de forma mais limpa às pessoas. E no presencial, às vezes, se ela não tivesse naquele momento, ela ficaria muito à mercê do que alguma pessoa fosse passar para ela. Bacana. Pode passar, Roger, por favor. Se quiser acrescentar, Rogério, o que eu estiver falando, só entrar no bate-papo, sem problema. Legal. Essa questão, né, de atuar como uma ferramenta é muito importante, porque quando a gente consegue organizar a sprint, né, organizar o período de desenvolvimento lá, e a gente consegue direcionar as tarefas, e as pessoas vão pegando as tarefas, e tudo isso centralizado, facilita muito o trabalho de gestão também, né, Felipe? Certo. E além disso, você imagina, né, se a gente tivesse vários locais apartados, imagina essa informação chegar da mesma qualidade sendo atualizado em todas essas N ferramentas. É muito ruim, porque o dia a dia ele fica tão rápido, as coisas acontecem tão rápido que às vezes você atualiza de um lado e esquece do outro. Então, a gente conseguir organizar isso num único local fomenta uma maior qualidade dos dados. Legal. Tem uma pergunta ali do Kleber, Gostaria de saber se essas ferramentas de produtividade também estão integradas a ferramentas de projeto e especificação de software. Então, Felipe, se você quiser falar um pouquinho sobre histórias, sobre os épicos e como que isso tudo está no Azure DevOps. Mas, Kleber, está tudo no Azure DevOps, basicamente, né? Tudo. Eu vou passar nas cerimônias, mas só para já respondendo a essa pergunta, o Azure DevOps ele permite você acompanhar o ciclo de vida e evolução do software, né? Então, você tem um backlog, você consegue lá ter todo o registro, desde o momento A até o último, você consegue acompanhar todo aquele processo de evolução do produto. Você consegue acompanhar as etapas que aquele produto ele foi feito, ou seja, eu tenho um backlog, né? O backlog é uma lista de solicitações de coisas que são solicitadas para aquele produto. Aí a gente leva para as sprints, né? Então a gente pega um pedaço daqueles itens, coloca num ciclo de desenvolvimento e a gente consegue acompanhar as etapas para saber quantas sprints eu precisei fazer em determinadas histórias. Então eu consigo acompanhar essa evolução e, além disso, eu consigo aferir a produtividade das pessoas do time. Eu consigo saber, por estimativas, quando aquele item vai ser feito, e também consigo aferir a pessoa o quão ela é produtiva dentro de todo esse processo. Então, lá eu consigo criar dashboards, eu tenho estimativas, eu tenho visões analíticas, eu tenho acompanhamento do ciclo de vida do software, eu consigo fazer tudo em um único local. Exatamente, tudo relacionado ao produto em si eu faço dentro de uma única ferramenta. Boa, obrigado pela pergunta aí, professor Kleber. E aí, Felipe, fala um pouquinho sobre a cerimônia de refinamento aí, o antigo grooming. Exato. Quando a gente pensa num produto, né, a gente idealiza ele, mas a gente tem aquela ideia inicial. E aí é onde entra uma figura muito importante, que é o Product Owner. Essa pessoa que vai tentar canalizar essa ideia de um stakeholder, de um cliente, de um patrocinador, e transformar essa ideia
em algo real, né? Então, pegar aquele sonho, aquele desejo e fazer com que isso vire um produto ou uma evolução num processo de KPI, enfim, uma otimização num processo, seja ela qualquer, isso é transformado em produto ou atividades do dia a dia. E aí onde entra o refinamento. O refinamento é a gente pegar aquela história, aquele ticket de solicitação e descer o nível mesmo para a gente conseguir transmitir a informação onde a pessoa que vai operacionalizar esse item consiga entender e desenvolver. Eu falo em desenvolvimento, mas eu não necessariamente preciso ter um desenvolvedor para que essa história seja feita, porque se for algo mais voltado para a gestão, pode ser alguém de analytics, pode ser alguém operacional, é algo que vai dar fluxo a uma solicitação de um cliente. Então, nesse refinamento, a gente envolve pessoas chaves dentro do processo, onde lá eu amarro todas as pontas e eu consigo extrair todas as informações para que eu consiga transcrever isso de uma forma operacional para quem for pegar e dar sequência a esse processo. E o legal disso, né, Felipe, é que quando você faz o desenvolvimento e tem esse refinamento bem feito, no momento ali da reunião de planejamento, que é uma outra cerimônia que você vai falar mais para frente, a demanda chega mais clara para o time, né? E o time consegue, durante a sprint, ir desenvolvendo bem as coisas. Por quê? Porque chegou mais mastigado, né? Chegou mais pronto para ser desenvolvido, né? Exato. A gente está falando de um refinamento. O refinamento ela é uma etapa de uma metodologia específica, né? Então, a gente, lá na empresa, a gente utiliza a gente tem hoje duas metodologias muito fortes que a gente está rodando em nossos squads, que é o Scrum e o Kanban. Então, dentro dessas cerimônias casadas, a gente consegue ganhar tempo. O que é o ganhar tempo? É fazer esse alinhamento que o Rogério está falando, para que quando eu chegar no planejamento e apresentar para o time, eu já tenha quase que 100% do mapeamento feito e o time, ao momento que ouvir e criticar, eu já tenha todas as respostas ali. Imagina se a gente não tivesse esse planejamento todo, a gente chegasse para fazer tudo junto. Ao tempo que a gente ia perder, a gente lá nos slides anteriores, a gente estava falando em otimizar processo e ganhar sinergia com o time. Se a gente não tivesse essas etapas, no momento inicial, a gente ia ter que perder muito tempo fomentando e criando e gerando, e o time ia ficar parado, porque eu ia ter pessoas capazes de fazer, mas eu não ia ter produto desenhado e nem escrito para que eles possam fazer. Então, a gente vem encaixando os tijolinhos nos seus momentos certos para que quando chegue na mais operacional, flua naturalmente, sem ter interrupções de processo no meio do ciclo. Boa. E a Plane, Felipe? Planejamento. Então, a gente teve o refinamento a gente deslocou algumas pessoas do time para conversar com o cliente. Então, eu posso ter pessoa, o patrocinador, o cliente em si, que a gente chama ela de stakeholder. Eu tenho o Product Owner, que é o nosso analista de negócio. Eu posso ter um líder técnico, que então a gente tenta fechar no refinamento pessoas que consigam ter todas as respostas para que a gente traga numa reunião de planejamento os itens que vão ser destinados a um ciclo de desenvolvimento. Então, no refinamento, eu fiz lá algumas histórias. Histórias do usuário são itens que a gente absorve do cliente e escreve de uma forma onde eu consiga transcrever para o desenvolvedor de uma forma mais funcional, mais voltada para o cliente. E aí eu trago numa reunião de planejamento, onde eu pego esses itens que foram refinados e apresento para o time. E aí o time ele vai ouvir essas histórias e eles vão pensar em como eles vão fazer isso. Então, o que eu preciso fazer? Quais tecnologias eu vou ter que utilizar? Quais sistemas vão ser impactados? Então, a gente apresenta essas histórias, o time critica, o time planeja e o time estima o prazo dessas histórias. E no final de um planejamento, eu tenho uma estimativa que vai durar X dias. Ela pode durar 15 dias,
Num time que maior, ele pode durar até um mês, mas o ideal é que a gente fique ali em tiros curtos para que a gente consiga ter ciclos interativos e incrementais. Então, a gente entrega, evolui, entrega e evolui a todo momento. O ciclo nunca para. Então, a engrenagem ela sempre gira e a gente sempre vai colocando mais tempero para que lá na frente a gente tenha um produto sempre atualizado, sempre no mesmo momento de solicitação do cliente, e também fomenta até o momento do erro, porque se eu errar, eu ainda consigo retornar e corrigir em tempo de produto. Eu não entreguei ainda, consigo ter todo esse controle lá dentro. Felipe, já vou entregar a minha idade aqui, mas na minha época, quando eu comecei na TI, era faz o levantamento de requisitos, vai demorar 3 meses para levantar os requisitos. Aí, depois que levantou os requisitos, você monta lá o projeto e passa para o time de desenvolvimento. Aí o time de desenvolvimento trabalha naquele requisito mais os 6 meses, e aí no final, na hora de apresentar para o cliente, o requisito já tinha mudado. Quando a gente está falando isso daqui, esse cíclico é 2 semanas, isso acontece, rápido, né? É rápido. Você já, em 2 semanas, teoricamente, já vê alguma coisa. Agora olha só o que o Rogério falou. Ele está utilizando, a gente chama isso de processos em cascata, né? O waterfall. Então, a gente vê. Se eu perguntar para vocês aí que estão ouvindo, o que vocês almoçaram há 3 dias atrás, provavelmente vocês não lembrem. Imagina um cliente solicitando algo que ele idealiza que vai ser legal. Aquela ideia vai mudar a todo momento. E se eu pegar essa ideia e levar para uma sala e construir isso em 2 meses, quando eu apresentar a solução, ele já pensou em várias outras coisas e essa solução já foi por água abaixo. Ou seja, eu já perdi tempo, eu já tenho time parado lá, porque nesse momento o time técnico, às vezes, ele nem entra. Eu só estou ali com um analista de negócio e um arquiteto, pensando numa solução. E agora, com esses ciclos ágeis, né, com a metodologia ágil, o cliente está dentro do processo. Então, ele consegue intervir a todo momento, a gente consegue conversar e ajustar o processo. Então, a coisa acontece tudo online, ao todo momento, as coisas vão mudando, o time se organizando e se reestruturando para que a gente atenda sempre um produto de melhor qualidade lá na ponta. Boa, e é uma dos preceitos do Manifesto Ágil, né? A comunicação face a face e mudanças. A mudança é bem-vinda, né? Ó, tem uma pergunta do professor Kleber ali, ó. Houve alguma ansiedade por parte dos clientes sobre o desenvolvimento de soluções de maneira remota? E pelo contrário, né, Felipe? Os nossos clientes estão gostando ou se adaptaram bem ao nosso trabalho remoto, né? Então, os clientes internos, por exemplo, com esse processo de metodologia ágil, eles estão presentes no dia a dia, né? Tanto no refinamento do backlog, como nas outras cerimônias, né? Exato. E olha só como é interessante. Antes a gente tinha, desses ciclos, desses ritos ágeis, a gente tinha as áreas. Então, cada um ficava no seu feudo. Só que precisava de projetos que eram multidisciplinares. E aí soltavam essas pessoas para se conversar. Fluía, acontecia muito bem, mas a gente não tinha os benefícios que hoje nós temos, que é o cliente participando ativamente, porque o cliente ele acaba deixando de ser cliente e ele vira parte do processo. Porque o Squad ele fomenta isso. O Squad não é de uma área específica. O Squad ele traz pessoas com habilidades diferentes para que a gente tenha como se fosse a ClearSale, ela inteligentemente abriu várias startups dentro dela. Ou seja, cada squad ele é autônomo por si só. Ou seja, ele tem pessoas responsáveis por resolver os seus problemas que são destinados àquele objetivo do time. Então, tem várias pessoas e várias habilidades espalhadas pela empresa, que elas podem ter interseções entre squads, mas eles, por si só, são autônomos de priorizar, criar e entregar seus produtos aos seus clientes. Olha que legal. Olha que legal, Felipe. Enquanto você estava falando sobre o cliente estar presente dentro do squad, entrou uma pessoa no chat ali que representa isso, né? A Natália, que era da operação da ClearSale, que era
nossa, que demandava coisas para a gente, hoje está no time lá de TI como PO, né? Então, Exatamente. ela é o exemplo de o cliente estar junto com o time de desenvolvimento na sua essência, né? Vamos lá, Felipe. Daily. Ué, daily. O nome já diz, né? A gente, todo dia, a gente define horários específicos dentro dos squads. São reuniões de tiro curto, né? Ela tem duração ali no máximo de 15 minutos. O objetivo ali é que a gente se alinhe e fale do momento do projeto. Então, a gente pode falar o que a gente está fazendo, o que a gente fez e quais são as atividades que a gente vai pegar. E se tem algum impedimento, porque aí entra uma figura-chave, que é um Scrum Master, um Agile Coach, depende da metodologia que vocês vão usar ou que vocês estejam estudando, mas são pessoas que são responsáveis por tirar impedimento. O objetivo as pessoas precisam trabalhar a todo momento sem que ela seja interrompida por algum obstáculo. Então, eu tenho uma pessoa que ela é responsável por fomentar isso, que as pessoas só trabalhem tranquilamente sem que esteja impedida e parada porque está faltando alguma informação. Então, nesse momento, o time se junta, se une. Antes, presencialmente, a gente fazia em pé. Hoje, como não estamos mais presencial, a gente tem salas online lá, que o time entra no horário específico e lá a gente continua fazendo da mesma forma, a mesma atividade, o mesmo processo e muito mais rápido, muito mais ágil. Legal. Ô, Felipe, essa parte de remoção de impedimentos é muito importante, principalmente quando a gente está nesse cenário 100% remoto, né? Antes, por exemplo, eu preciso da liberação de um acesso em um servidor tal. Você abriu um chamado lá, mas chegava do lado do cara de segurança da informação. Cara, tem como priorizar meu chamado tal? E agora, remoto, você não tem mais esse 2 passos, você está lá com o cara de segurança, né? Então, esse papel do Scrum Master de ir retirando esses impedimentos, ele tem um papel muito, muito importante nos times, né, Felipe? Exato. E você vê, né? Fora isso, ajuda também a estruturar processos mais robustos, para a gente ficar mais compliance com algumas normas, algumas certificações. Então, a gente consegue ter, por sermos uma empresa de de dados, né? Nós precisamos ter esse approach, a gente precisa ter esse guardião ali do processo, mesmo que seja mais matricial ali, para que organize as entradas, solicitações, os acessos, e aí deixe de ficar mais no, faz para mim aqui, faz ali, não. A gente organizou, a casa está muito mais organizada dessa forma. Legal. Tem uma pergunta ali, eu vou errar na pronúncia do nome, desculpe, Eneri. No desenvolvimento remoto, qual seria, ao ver de vocês, a melhor maneira de lidar com mudanças nos requisitos? Mudanças que são bem-vindas lá nos requisitos, né? Exato. Uma das habilidades mais importantes para se trabalhar em um time multifuncional é a adaptabilidade, né? Permissível a mudanças. A gente tem um conceito que a gente chama de VUCA, né? O mundo atual hoje a gente tem muito, o mundo VUCA, né? Que é volatilidade, incertezas, coisas complexas. Então as coisas acontecem a todo momento. Então a gente não pode ficar muito restrito a sofrer por mudança, não. Aceita como uma realidade, questione o porquê dessa mudança para você entender, não simplesmente absorver e fazer, mas para você entender e conseguir até mesmo ver se faz sentido essa mudança. Então, a gente lá na empresa, a gente tem muito o poder de conversa, né? Os clientes, eles não são mandatórios, eles são parceiros nossos, então essa mudança vem muito naturalmente. E a gente está numa empresa que a gente está ligado estrategicamente com o objetivo dela. Se a empresa está indo para o norte, o time está indo para o norte. Se a empresa está mudando ela para o leste, a gente vai junto com ela. Isso acontece a todo momento. Eu fazia agora em dezembro 8 anos na empresa. Parece que eu trabalho 8 anos em uma empresa diferente, que para mim é muito interessante, porque você não fica na mesmice.
A todo momento eu sou motivado a conhecer coisa nova, a estudar coisas novas, a me atualizar. Então, isso fomenta um ambiente muito mais propício a gente ficar buscando isso, sugerindo. A empresa ela é muito apta a essas situações. Então, eu tenho pessoas novas que vieram que às vezes se assustam com essa abertura que a empresa permite de você sugerir algo. Não é que a sugestão ela sempre vai ser feita, mas ela pelo menos vai ser ouvida, vai ser discutida com o time, e na maioria a gente sempre compra a briga e sempre consegue colocar um tempero novo ali dentro do processo, porque a ideia é sempre otimizar e melhorar mais e mais o nosso dia a dia. E Felipe, e tem uma habilidade, né, tem um papel muito importante nessa gestão, não só remota, né, mas também presencial da mudança de requisitos, que é o Product Owner, né? Então, meu abraço e agradecimento a todos os POs aí da ClearSale. Ele, você e a Natália são exemplos disso, porque o PO é o cara que vai receber e vai entender junto com o cliente essa mudança no requisito, né? Pois é, e você vê, o time pode estar trabalhando, o PO absorve, ele gera a solicitação, ele fomenta aquela descrição do item, e quando chega para o time, chega como uma evolução. Às vezes a mudança não é tão radical, ou não, às vezes a gente precisa, para isso, a gente precisa ir numa outra frente, e está tudo bem, né? E as coisas acontecem, as coisas mudam, o fluxo é esse, a gente tem um processo que permite que isso aconteça. Então, todo esse ciclo é favorável à mudança. Legal. E é uma frase, né, do Eduardo, tá tudo bem e vamos curtir a jornada, né? Então, a mudança é bem-vinda, né? Perfeito. Beleza, vamos lá, Felipe. Vamos lá, manda mais uma. Review. Revisão. A gente sai de um ciclo de desenvolvimento ali que a gente chama de sprint, e no término desse ciclo a gente precisa apresentar. Então, o que foi feito para ver se a gente atendeu com as ideias, com a solicitação, com o que foi solicitado, com o que foi ajustado, alinhado com o nosso cliente. E é o momento onde a gente recebe e coleta feedbacks. Então, quando a gente traz o cliente para dentro do processo, no momento de revisão, a revisão fica muito mais amistosa, porque ele está vendo a todo momento aquilo acontecer. Então, ele não vai ser surpreendido por uma coisa nova, com que ele não pediu, com que ele não ouviu. Quando o Rogério falou lá atrás, num fluxo de cascata, numa metodologia em cascata, esse momento de revisão é muito crítico, porque às vezes a pessoa ficava construindo e não conversava com quem solicitou. Na hora que ela ia apresentar, ela tomava um revés naquele momento ali. Você imagina uma pessoa ficar desenvolvendo algo há 1, 2 meses, num time de 2, 3 pessoas, já se faz muita coisa. Imagina no momento que você vai, putz, agora eu vou brilhar. Só que não, porque você apresenta e o cara já mudou, só que o processo ele não permitia isso. Hoje não, ele vem para próximo do ciclo, por isso que é muito importante você ter uma parceria muito boa com o seu cliente, você envolvê-lo em todo o processo, porque no momento de uma review que você está apresentando o software, está testando junto com ele não vai ser pego de surpresa, ele está vendo tudo a todo momento. É só uma reunião para você, putz, apresentei, me dá ok, vamos seguir a vida, próximo ticket, próximo desenvolvimento. Legal, e a dica aí para o pessoal dos alunos, né? Então, desenvolvam as habilidades técnicas, as hard skills de conhecimento de linguagem de programação, estrutura de dados e afins, mas também desenvolvam essa parte de soft skills, de comunicação, porque é muito importante que o time esteja próximo do cliente. Então, aquele dev com fone de ouvido que não conversa com ninguém, ele fica limitado. Mas se você, durante uma cerimônia de revisão, você interage com o cliente, pega feedback, cria uma relação e a sua evolução profissional, ela é acelerada, né? Exatamente. E nessa linha de raciocínio, eu costumo dizer lá para a galera, e a gente tem muito isso na Clear, que a gente não contrata desenvolvedores, codificadores, a gente contrata engenheiros de software, analistas de desenvolvimento, que vai muito mais além do que
só desenvolvimento. Ele pensa no todo, porque se ele não tiver uma visão mais holística da coisa, ele vai só entregar aquele dele, onde ele teria a oportunidade de fazer algo muito maior e muito mais exponencial para a organização. Beleza. Bora lá, Felipe. Vamos lá. Retrospectiva. Aqui é retrospectiva igual tem no... Cada ano você não vê lá na emissora falando retrospectiva do ano X, só que a gente faz isso a cada ciclo que termina. A cada sprint que termina, a gente bota o time todo dentro de uma sala virtual hoje, tudo online, e a gente olha para o processo e a gente fala do processo com a missão de evoluí-lo. Ou seja, aqui a gente não tem... A gente vai muito na honestidade e na transparência. Um dos pilares, né, da metodologia que a gente utiliza lá, o Scrum, é a transparência. Então, a gente tem, nesse momento, a gente tem a honestidade de falar o que foi bom, o que não foi bom. As pessoas, elas não se ofendem, não é nada muito agressivo, mas a gente fala do ciclo. Então, a gente pode estar falando, às vezes, de algo que alguém fez, mas a gente tem a ferramenta que a gente utiliza, o Azure DevOps, a gente permite que as pessoas façam de forma anônima. Então, ela não precisa se expor para falar de algo. Ela fala do ciclo, a gente permite que as pessoas votem nesses itens que foram mencionados. Vou dar um exemplo. Uma reunião que era para durar 15 minutos está durando 30 minutos. As pessoas podem colocar, ó, a dele, que era para durar 15, tem durado 30 minutos, e isso tem feito com que eu tenha desenvolva menos, ou estou perdendo muito tempo nesse alinhamento, deixando de fazer outras coisas. O time vai para essa reunião e busca uma solução para que isso seja minimizado. Como? Ao invés da gente falar em coisas de negócio nesse momento, utiliza um outro rito para poder falar. Aqui a gente tem que responder essas perguntas. E aí o time vai se aferindo, vai se lapidando até a gente conseguir chegar numa retrospectiva com menos coisas, mas sempre vai aparecer, porque a gente tem uma base histórica, mas as coisas podem voltar, o que a gente tinha resolvido. Uma dica bacana é, a gente precisa ter muita energia para que tudo isso aconteça. A gente não pode estar bem, sentar naquilo lá como se fosse continuar bem a todo momento. Não. Cada jornada, cada processo muda, as pessoas se acomodam, se acostumam, e a gente tem que ter energia ali para poder puxar, trazer o time, as pessoas trazendo os seus amigos e fazer com que aquilo vire algo bem trivial, bem tradicional, não fique algo moroso ou que gere muita fricção, que aconteça naturalmente. E a gente só vem lapidando ali para que a engrenagem sempre rode tranquilo. A gente vai botando uma lubrificação aqui, outra ali, e o ciclo vai sempre girando naturalmente. E o legal dessa cerimônia é que ela tem muito a ver com a cultura da ClearSale, né? Então, por exemplo, valores como confiança do time, transparência, a pessoa ser ela mesma, de respeitosamente indicar pro time o que ela está vendo que poderia ser melhorado, receber o feedback. Então, essa cerimônia é muito legal, e eu já participei de algumas delas, né? E realmente ali que você vai montando o conceito do squad, do time focado, e todo mundo se confiando e propondo melhoria para a busca de geração de valor, né? Então, a retrospectiva tem muito a ver com a cultura da ClearSale. Perfeito. Bacana. Felipe, chega de falar de Scrum, de falar de agilidade, vamos falar de coisa boa para os alunos aí. Então, gente, participem do nosso programa de Summer Job. Até o dia 30 de outubro, a gente tem abertas as inscrições aí para o nosso programa de Summer Job. Então, tem o QR Code aqui, pode escanear, já estou aparecendo lá. Escaneia o QR Code, acessa aí a nossa URL para o nosso Summer Job. Summer Job, as pessoas vão trabalhar aí, Grazi, pode colocar no chat se eu não estiver enganado,
janeiro e fevereiro, mais ou menos. Eu posso falar com propriedade, porque eu fiquei com um no time ano passado. É isso mesmo, é o período ali das férias da faculdade. Você vai ter oportunidade de ficar esse período lá conosco. Então, a Clear, ela abre as áreas, pegam pessoas e você vai ter o contato diretamente com a área de atuação. Então, naquele período, você se torna mais um membro do nosso time. Legal. Então, trabalhando no squad lá com o Felipe ou com alguma outra pessoa, atuando e vivenciando o dia a dia da empresa. Então, a ideia do Summer Job não terminei a faculdade ainda, quero entender se faz sentido eu trabalhar numa área X, Y, Z, dentro da TI da ClearSale ou em alguma área da ClearSale, Analytics, enfim, qualquer uma das áreas, Analytics, Ciência de Dados, TI, e, faz sentido, quero seguir minha carreira. Então, é uma excelente oportunidade e totalmente remoto, né? Então, vai ser bem legal tê-los aí participando do nosso Summer Job. Dúvidas, perguntas, gente, sobre vagas, estou à disposição. Agora é a hora de fazer pergunta. É verdade. Fique à vontade, gente. Beleza? Então, aqui está o meu LinkedIn, vocês podem me encontrar como Rogério Catarino, está o QR Code do meu LinkedIn. Felipe Faria também está no LinkedIn. Felipe Faria, Felipe com 2 L's, também no LinkedIn. Vi um doido de Pikachu lá, pode ir, eu estou lá. Boa. Rafael, quer voltar aí para fazer o encerramento? Estamos à disposição. Vou deixar o link, deixar aqui no slide do Summer Job. Quero e já vou agradecer vocês pela ótima apresentação. Agradecer ao pessoal da ClearSale, que eu sei que acompanhou a gente aqui no YouTube. E queria perguntar para vocês, né, antes da gente começar essa palestra, eu estava aqui falando para vocês sobre a região aqui, então imagina que, né, existe essa dinâmica acadêmica aqui das duas universidades públicas aqui da região, que é uma estadual, uma federal, mas tem também uma outra particular aqui que é grande, relativamente grande, que é a Unigran. E somando aqui na região os cursos de computação, a gente tem entre 6 e 7 cursos, se não mais, se a gente considerar os institutos federais, tanto aqui de Dourados quanto de Ponta Porã. Então, em algum momento, vocês até falaram de idade, eu imagino que eu seja mais velho que vocês, e apesar de ser estudante aqui de sistemas de informação. Mas eu sempre tenho uma preocupação, quando eu falo com a juventude, enfim, né, de dar uma mensagem de tipo, vocês têm todo o potencial aí para se desenvolver em torno desse conhecimento que é o da tecnologia, né, da computação. Queria perguntar para vocês, assim, sendo mais objetivo, obviamente, sem enrolar muito, que se vocês pudessem deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente agora, o que vocês diriam para alguém que tem 18, 19, 20 anos? Qual que é o mindset que eles precisam ter para eventualmente estar onde vocês estão, entendeu? E isso pode ir desde... Eu já fiz essa pergunta para muita gente que já passou pelos nossos eventos aqui, e às vezes aprenda algoritmo e estrutura de dados, ou, enfim, acorde cedo, se dedique aos estudos, enfim. Queria ouvir de vocês dois, da experiência de vocês, que mensagem vocês têm para deixar para quem está ouvindo a gente, que você acha que pode ser um diferencial para eventualmente estar onde hoje vocês estão? Beleza. Quer começar, Felipe? Depois eu vou falar a minha parte e vou lançar um desafio para o professor Kleber e para você, Rafael. Legal, vamos lá. Eu queria só abrir um parênteses. Você falou de pessoas de 18, 19, 20, eu vou até um pouco mais, né? Eu tenho participado muito de entrevistas, há 2 anos atrás tenho feito muitas entrevistas, e eu tenho pego também pessoas de idade muito mais avançada. Então, na Clear, a gente não tem idades, né? Então, tanto
uma pessoa nova. Eu sou um exemplo de ter mudado de área, de já tardiamente falando. Então, acho que a pessoa ela pode se dedicar escolhendo o que ela quer fazer, ela pode se apaixonar por outras coisas ao longo do caminho, mas a dedicação em si, o exercício, né? Se ela for uma área mais especializada, um nível mais técnico, ela precisa exercitar, ela precisa treinar em casa, ela precisa criar software em casa, ela tem que mexer com aquilo, porque você estuda, você fica bom, mas se você para, você enferruja, e a nossa área ela muda a todo momento. Você vê o Rogério brincando lá durante a entrevista, falando na época que ele começou, ele utilizava metodologias em cascatas, e hoje a gente está fazendo de uma outra forma. Eu falei muito no termo de PO. Quando eu iniciei, era analista de requisitos, depois virou analista de negócio. Você vê como as coisas vão mudando a todo momento. Tecnologia muda muito, então se mantenha atualizado, faça cursos, tem YouTube, tem muita coisa de graça, estudem, exercitem, treinem e sempre leiam coisas sobre o que está acontecendo com a tecnologia, porque ela não para. A todo momento vão lançar uma nova e uma versão da atual já mudando para um outro norte. Você vê a ClearSale hoje, ela está saindo de uma tecnologia específica e levando ela toda para um mundo mais virtual, mais em cloud. Então, você vê uma movimentação. Então, as pessoas têm que se atualizar dentro, fora, a todo momento. Ela tem que respirar e viver tecnologia. Boa, Felipe. A minha dica, contando um pouco do meu histórico de carreira, né? Então, enfim, nasci numa família humilde aqui em São Paulo, periferia de São Paulo, e não tive a oportunidade de estudar numa universidade como uma universidade federal. Então, desde pequeno, eu procurei abraçar as oportunidades. Então, eu estudei uma escola particular com bolsas de estudo, tinha que ser o primeiro aluno da sala, então estudava bastante. Segundo grau, fiz Senai, um aprendizado, né? Ajuda bastante a gente a se preparar para o mercado de trabalho. Não foi um Senai na área de TI. E aí depois eu falei, putz, quero trabalhar em TI. Comecei uma faculdade, comecei um estágio na Unimed. Curiosidade, bota a mão na massa. Não espere a pessoa pedir para você fazer alguma coisa. Vai lá e desenvolva. Veja, putz, eu estava lá na Unimed, o pessoal ficava mandando planilha em papel com movimentação de beneficiário das empresas. Eu falei, gente, não dá para ficar desse jeito. Aí eu fui lá, agora eu vou entregar a idade, Rafael. Eu tô com 42 anos. No Access, disquetinho, o cara faz um banquinho de dados, manda planilha, troca por e-mail, fui lá, desenvolvi. Depois, putz, entenda o negócio da empresa, procurem ter contato com as empresas, vai lá, putz, você tem um amigo que trabalha, sei lá, numa empresa da região, tenta entender como a empresa funciona. Por quê? Para você criar um software ou resolver problemas baseados nisso. Então, bote a mão na massa, assim como o Felipe falou. Eu, quando entrei na ClearSale, eu trabalhei 10 anos na Unimed e estou há 10 anos na ClearSale. Eu cheguei na ClearSale, eu não conhecia nada de .NET. Eu nunca tinha codificado em .NET. E eu cheguei lá, só fera em .NET. Todos os gerentes, caras especialistas em .NET. Falei, tô perdido aqui, né? Não vou sobreviver um mês aqui. Aí eu falei, cara, tem que aprender. Fui lá, peguei um problema, que era um sistema de renda presumida, desenvolvi o software do zero, aprendi sobre modelo estatístico, regressão, logística, .NET. O sistema estava no ar até ano passado, sem dar problema nenhum. Então, bote a mão na massa, vai lá e aprenda. E aí, Rafael e o professor Kleber, que está lá no chat, o desafio para vocês, vamos colocar essa galera para montar uma empresa júnior. O ClearSale passa desafios aí para vocês desenvolverem. Então, não só no Summer Job, vamos movimentar esse polo de tecnologia. Vocês, sim, são um polo de tecnologia e são referência, e podem ser mais referência ainda dentro da área de TI. Né? Então, vamos botar essa galera para trabalhar. Legal, agradeço.
Rogério, você parece mais novo, então é só o que eu tenho para dizer. Então, pô, agradecer a presença de vocês e fiquem à vontade para fazer aí as considerações finais e já faço um convite para vocês estarem conosco, se não presencialmente, conforme a eficácia das vacinas que vão surgir aí. Pelo menos o patrocínio para o ano que vem eu já dou uma cavadinha aqui, mas fiquem à vontade de fazer as considerações finais. Na verdade, assim, surgiu uma pergunta aqui de última hora o Evandro ali, sobre o Summer Job, exatamente. Então, fiquem à vontade para responder a pergunta e já fazer as considerações finais e agradeço aí a presença de vocês. Legal. Evandro, eu não tenho certeza se dá, mas eu acho que dá para flexibilizar sim. Depois a Grazi que está aí no chat, ela pode conversar com vocês aí e detalhar mais isso, né? Mas, cara, como tá bem flexível essa questão do trabalho remoto, eu acho que dá sim, viu? Conversando, a gente pode chegar assim numa flexibilização. Então, fechando, depois eu passo a palavra para o Felipe, gostaria de agradecer muito, com certeza estaremos aí no evento do ano que vem patrocinando e trazendo mais pessoas aí da ClearSale para falar, tomara que presencialmente aí em Dourados. É um prazer estar falando com vocês aí e estou à disposição para tirar dúvidas, se conectar no LinkedIn e a gente trabalhar junto aí com as universidades e a gente gosta muito desse contato aí com o pessoal acadêmico. Felipe? Legal. Eu também gostaria de agradecer, obrigado aí pela oportunidade, o convite de estar com vocês. Espero também conhecê-los pessoalmente. E eu queria deixar um recado aí para os alunos, professores, quem quiser só me adicionar lá, bate papo comigo, gosto de responder, dúvidas, não tem problema nenhum, qualquer coisa, se vocês queiram falar, conhecer mais sobre a área, dica de cursos, podem me procurar à vontade, tá? Só me adicionar lá no LinkedIn que a gente bate um papo. Beleza, obrigado aí, gente. Obrigado, gente. Então, valeu. Falou. Falou, até mais. Bom final de semana para vocês. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau.